100 anos atrás, um explorador britânico chamado Percy Harrison Fawcett desapareceu na Amazônia, procurando por uma cidade lendária que ele chamava de Z. Ele estava convencido de que uma civilização avançada havia prosperado nas profundezas da selva, uma ideia que a ciência da época considerava impossível. Fawcett nunca mais foi visto. Mas e se ele estivesse certo? E se a tecnologia moderna pudesse finalmente provar que a lenda era real? Hoje, vamos desvendar um dos maiores mistérios arqueológicos do nosso tempo e revelar as cidades perdidas da Amazônia. A saga de Percy Fawcett começa no início do século XX. Um homem destemido, ex-oficial do exército britânico, ele se tornou um explorador obcecado pela Amazônia. Suas primeiras viagens não eram para buscar cidades perdidas, mas para mapear fronteiras para a Royal Geographical Society. No entanto, foi durante essas expedições que ele começou a ouvir histórias dos povos, locais sobre ruínas antigas e a encontrar pedaços de cerâmica sofisticada em lugares inesperados. A peça final do quebra-cabeça veio de um arquivo no Rio de Janeiro, o manuscrito 512. Este documento, escrito por exploradores portugueses do século XVIII, descrevia uma cidade de pedra magnífica, com arcos, estátuas e templos, escondida no coração do Brasil. Para Fawcett, era a prova que ele precisava. Ele batizou essa cidade de Z em 1925. Acompanhado de seu filho Jack e do amigo Hawley Rimmel, Fawcett partiu em sua última e fatídica expedição. A última comunicação que enviou dizia que eles estavam entrando em território inexplorado. Depois disso, silêncio absoluto. O mistério de seu desaparecimento alimentou a imaginação do mundo, mas sua teoria sobre Z foi descartada por décadas como um delírio romântico. A comunidade científica tinha uma razão muito sólida para duvidar de Fawcett. A narrativa dominante era que a Amazônia era uma floresta virgem, um ambiente inóspito, onde o solo pobre e ácido não poderia sustentar a agricultura em larga escala necessária para alimentar grandes populações. Sem agricultura intensiva, não haveria cidades, nem estradas, nem impérios. A floresta era vista como um lugar onde apenas pequenas tribos nômades poderiam sobreviver, vivendo em harmonia com a natureza. Qualquer evidência em contrário era considerada uma anomalia. Essa visão pintava a Amazônia como um vazio demográfico, antes da chegada dos europeus. Um lugar intocado pela mão do homem. Era um dogma científico poderoso, e a busca de Fawcett por uma civilização complexa parecia uma fantasia. Por quase um século, a floresta guardou seus segredos, e a ciência manteve sua posição. Mas a tecnologia estava prestes a mudar tudo. A revolução veio do céu. Seu nome é LIDAR, que significa Light Detection and Range. Imagine um avião sobrevoando a densa copa da floresta amazônica. Este avião dispara milhões de pulsos de laser por segundo em direção ao solo. A maioria desses pulsos atinge as folhas e galhos, mas alguns conseguem passar pelas frestas e chegar até o chão da floresta. Sensores a bordo do avião medem o tempo exato que cada pulso leva para retornar. Com esses dados, os computadores conseguem filtrar digitalmente toda a vegetação, como se estivessem descascando a floresta, camada por camada. O resultado é um mapa tridimensional incrivelmente detalhado do terreno que está por baixo. Pela primeira vez, os arqueólogos podiam ver o chão da floresta como se ela não existisse. As primeiras imagens que voltaram foram de tirar o fôlego, onde se esperava ver apenas um terreno irregular e natural. Surgiram formas geométricas perfeitas, quadrados, círculos, retângulos e linhas retas que se estendiam por quilômetros. Eram padrões inconfundivelmente feitos pelo homem, escondidos à vista de todos por séculos. A floresta não era virgem, ela era um jardim abandonado. As descobertas se acumularam rapidamente. Uma das mais espetaculares foi na região do Alto Xingu, em Mato Grosso, onde uma rede de assentamentos, hoje conhecida como Cuicugu, foi revelada. Cuicugu não era uma única cidade, mas um complexo de pelo menos 19 vilas e aldeias interligadas, que floresceu entre os anos 800 e 1600. A tecnologia LIDAR, combinada com escavações em solo, revelou uma sociedade urbanizada impressionante. No centro de cada assentamento principal havia uma grande praça circular, algumas com mais de 150 metros de diâmetro. A partir dessas praças, estradas retas e largas
e irradiavam em direções cardeais, conectando as vilas como os raios de uma roda. Essas estradas não eram simples trilhas, eram obras de engenharia, com até 50 metros de largura em alguns trechos, construídas com um propósito claro. As aldeias eram cercadas por fossos e paliçadas defensivas, e os arqueólogos encontraram evidências de pontes e canais que controlavam o fluxo da água. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas viviam ali, em uma sociedade hierárquica e bem organizada. A escala do planejamento urbano em Cuicugu era algo que ninguém imaginava ser possível na Amazônia. A cidade perdida não era uma só, eram várias, e elas estavam por toda parte. A questão fundamental permanecia: como essas civilizações conseguiram alimentar tanta gente em um solo tão pobre? A resposta estava literalmente sob seus pés, em um tipo de solo escuro e incrivelmente fértil, conhecido como terra preta de índio. Diferente do solo argiloso e amarelado típico da região, a terra preta é rica em carbono, nutrientes e micro-organismos. Por muito tempo, sua origem foi um mistério. Hoje, sabemos que ela não é um fenômeno natural. A terra preta é um solo artificial, um produto de engenharia ecológica avançada. Os antigos amazônidas a criaram ao longo de séculos, incorporando sistematicamente ao solo uma mistura de carvão vegetal, ossos de animais, cacos de cerâmica, restos de alimentos e outros resíduos orgânicos. O carvão, em particular, agia como uma esponja, retendo água e nutrientes e criando um ambiente ideal para micróbios benéficos. Isso não era apenas um descarte de lixo. Era uma técnica de manejo de solo intencional e sofisticada que transformou áreas inférteis em jardins e campos agrícolas altamente produtivos. Eles não apenas se adaptaram à floresta, eles a moldaram para atender às suas necessidades. Eles eram verdadeiros engenheiros ambientais. Além das cidades e da agricultura, esses povos deixaram outra marca enigmática na paisagem. Os geoglifos, no estado do Acre, centenas dessas enormes figuras geométricas foram descobertas, visíveis principalmente do alto. São trincheiras cavadas no solo, formando círculos, quadrados e padrões complexos, alguns com centenas de metros de diâmetro. Diferente das linhas de Nazca no Peru, que foram feitas removendo pedras escuras para expor o solo mais claro, os geoglifos do Acre são valas. Sua função exata ainda é debatida. Eles não parecem ser aldeias, pois faltam artefatos do dia a dia, nem fortificações. A teoria mais aceita é que eram locais cerimoniais. Talvez fossem espaços sagrados para rituais, encontros de diferentes comunidades ou observatórios astronômicos alinhados com o solstício ou outros eventos celestes. Cada forma pode ter tido um significado simbólico, representando a cosmologia e a estrutura social daquele povo. Esses geoglifos são uma janela para a mente e a espiritualidade dessas culturas, um lembrete de que sua complexidade não era apenas material, mas também simbólica e intelectual. Eles nos mostram que a floresta era um lugar não apenas de vida, mas também de profunda significância cultural e espiritual. Se essas civilizações eram tão grandes e avançadas, por que elas desapareceram? O que levou ao colapso de uma sociedade que prosperou por séculos? Não há uma resposta única, mas sim um conjunto de teorias que provavelmente se complementam. A principal suspeita recai sobre as doenças trazidas pelos primeiros exploradores europeus, mesmo antes de um contato direto em larga escala. Vírus como varíola e sarampo, para os quais os povos indígenas não tinham imunidade. Poderiam ter se espalhado rapidamente pelas redes de comércio e estradas, dizimando até 95% da população em algumas áreas. Uma sociedade inteira pode ter entrado em colapso antes mesmo que os europeus soubessem de sua existência. Outra teoria aponta para conflitos internos ou guerras entre as diferentes cidades-estado. A competição por recursos, poder ou território poderia ter levado a guerras prolongadas que enfraqueceram as sociedades de dentro para fora. Finalmente, existe a possibilidade de um colapso ecológico. Embora fossem engenheiros ambientais habilidosos, um período de seca severa, mudanças climáticas ou mesmo o esgotamento de recursos em certas áreas poderia ter tornado a vida insustentável. O mais provável é que uma combinação fatal desses fatores, uma pandemia devastadora, que atingiu uma sociedade já sob estresse por guerras ou mudanças ambientais, tenha levado ao fim abrupto dessa era de ouro amazônica. As cidades foram abandonadas e a floresta, lentamente,
reclamou o que era seu. Essas descobertas estão forçando a ciência a reescrever completamente a história das Américas. A ideia da Amazônia como uma paisagem intocada e vazia foi destruída. O que emerge é a imagem de um continente muito mais populoso e complexo do que se pensava. Antes de 1492, a Amazônia não era uma barreira, mas uma ponte, um lugar de inovação, urbanismo e engenharia em grande escala. Isso muda nossa compreensão não apenas do passado, mas também do presente e do futuro da floresta. Os povos que lá viviam não eram simplesmente primitivos, eram mestres em viver de forma sustentável em um ambiente desafiador, criando uma das maiores paisagens antropogênicas do planeta. A Terra Preta, por exemplo, não é apenas uma curiosidade arqueológica, é um modelo para a agricultura sustentável moderna, uma lição de como podemos enriquecer o solo e sequestrar carbono ao mesmo tempo. A história que estamos descobrindo na Amazônia é uma história de resiliência, engenhosidade e uma profunda conexão com o meio ambiente. É uma história que nos obriga a olhar para os povos indígenas de hoje não como relíquias do passado, mas como herdeiros de um conhecimento milenar que pode ser crucial para o nosso futuro. No final, a lenda de Fawcett e a ciência moderna se encontram de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Sua cidade de Z, uma cidade única de pedra, talvez fosse um mito, mas sua intuição fundamental estava correta. A Amazônia não era um vazio, era o lar de civilizações perdidas. Ele estava procurando pela cidade errada, mas no lugar certo. A tecnologia LIDAR provou que o que muitos consideravam delírio era, na verdade, uma visão profética. E o mais incrível é que ainda estamos apenas arranhando a superfície. Menos de 1% da Amazônia foi explorado com essa tecnologia. O que mais estará escondido sob a copa das árvores? Quantas outras cidades, estradas e histórias ainda esperam para serem descobertas? A floresta amazônica não é um livro fechado, mas uma biblioteca inteira cujas páginas estamos apenas começando a ler. A busca de Percy Fawcett não terminou com seu desaparecimento. Ela apenas começou. Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar esse mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas explorações. Até a próxima!